Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos ajudar, Pedro de Camargo, com esta obra Nas Pegadas do Mestre, vem nos convidar às reflexões, ao entendimento, sempre à luz da doutrina espírita, que faz lembrar a essência do próprio Cristo em nossas vidas. O Espiritismo, meu caro ouvinte, é o cristianismo redivivo na Terra. E dando continuidade a esta obra, nesta nova temporada do programa, hoje vamos estudar o capítulo Pai Nosso. Portanto, disse Jesus: orai vós deste modo, Pai Nosso que estais nos céus. E Pedro de Camargo, abordando essa passagem do Novo Testamento, inicia o capítulo dizendo: uma das originalidades do cristianismo está na concepção de Deus como Pai. É exatamente isso, meu caro ouvinte. Com essa concepção, nós preenchemos todas as lacunas que nos faltam ao entendimento, ao desenvolvimento do intelecto, pois não alcançamos o entendimento completo da existência, da essência de Deus. Mas quando Jesus nos chama de Pai, então vem preencher nos nossos corações todo o conforto, toda a fortaleza de apoio e condução para uma vida feliz. Nenhum outro, além de Jesus, apresentar a divindade sob aquele prisma. Este fato, à primeira vista banal, é, no entanto, da mais subida importância. Graças a essa denominação dada a Deus pelo seu Messias, podemos saber hoje, com certeza, onde está o cristianismo dentre os credos diversos, que se dizem portadores da genuína moral cristã. Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Da obra A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 2, intitulado Deus, o subtítulo Existência de Deus. Assim o é o mecanismo universal. Deus não se mostra, mas afirma-se pelas suas obras. E no item 7 ele vai dizer: a existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Então a revelação é dada pelo seu Messias, que é o Cristo, e as evidências materiais são as suas obras. Os povos, os mais selvagens, não tiveram revelação e, entretanto, creem indistintamente na existência de um poder sobre-humano. É que os selvagens, por si próprios, não fogem às consequências lógicas. Eles veem as coisas que estão acima do poder humano e o concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. Então, o reconhecimento dessas primeiras encarnações do espírito na condição de selvagem já trazem inscritas no âmago, na essência do coração, na consciência, a concepção da existência de um poder acima do poder humano. O paganismo, atribuindo aos seus deuses, deuses aqui com letra minúscula, interferência direta em todos os acontecimentos que se davam na Terra, fazia deles os juízos mais temerários. Hoje nós sabemos que esses deuses
são espíritos tão necessitados, porém apresentando algum grau de instrução ou alguma qualidade a mais, sendo úteis nas inspirações de diversas conquistas do povo. O judaísmo via em Jeová o rei absolutista e cioso, ou seja, que faz separação entre as pessoas. O Senhor onipotente, cujo zelo inexcedível premiava ou punia até a quinta geração. O chefe supremo e invisível, que do alto comandava os exércitos de Israel, assegurando-lhes a vitória sobre seus inimigos. Então, uma concepção humana da existência de Deus como portador de exércitos, que premia, que pune, que faz vingança até a quinta geração quando se afastam do seu poder. Jesus mudou completamente esse falso conceito, apresentando Deus aos apóstolos como Pai de todos os homens. Foi uma verdadeira revelação, dadas as ilações que daí decorrem. Então, meu caro ouvinte, dentro do caráter da revelação da lei apresentada por Jesus, nós vamos ter oportunidade de saber algo das propriedades de Deus, de seus atributos. Não sabemos tudo o que ele possa ser, mas sabemos o que ele não pode ser. Sabemos que ele não pode ser injusto, sabemos que ele não pode fazer distinção entre as pessoas, de dar recursos e habilidades sem que essas conquistas não tenham sido conquistadas por nós mesmos. A ideia do dom que faz com que Deus seja injusto, dando a uns o que não dá a outros, mas com a reencarnação sabemos que as conquistas são nossas. Então, na doutrina espírita, nós temos as mensagens dos espíritos superiores revelando esses atributos de Deus. Vide a introdução número 6, nós temos que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Mais uma vez, pela obra A Gênese, em seu capítulo 2, agora o subtítulo Deus, da natureza divina. O item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ente ainda mais inteligente, capaz de compreender o que o outro não faria, e assim de sequência ao infinito. Item 10. Deus é eterno. É como dizer que não tem nem começo nem fim. Se tivesse tido um começo, é que teria saído do nada. Ora, o nada não é nada, e nada pode produzir. Ou bem ele teria sido criado por um outro ser anterior, e então é este ente que será Deus. Se supuser um começo ou um fim, poder-se-á então conceber um ente tendo existência anterior a ele, ou podendo existir após ele, e assim em sequência até o infinito. Item 11. Deus é imutável. Se fosse sujeito a trocas, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Item 12. Deus é imaterial. É como dizer que sua natureza difere de tudo aquilo que chamamos de matéria. Todavia, ele não seria imutável.
porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável a nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem só conhecendo ele, prende-se, por termos de comparação a tudo o que não compreenda. Estas imagens nas quais se representa Deus, sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto, são ridículas. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Disso, atribuir-lhe as paixões dos humanos, fazendo um Deus colérico e ciumento, não há mais que um passo. Item 13. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poder-se-ia conceber um ente mais poderoso, e, em decorrência, até que se encontrasse um ente que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder, e este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas, e aquilo eu não tivesse feito, seria obra de outro Deus. Item 14. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, bem como nas maiores. E esta sabedoria não permite que se duvide nem de sua justiça, nem de sua bondade. Estas duas qualidades implicam todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja em um só ponto, poder-se-á conceber um ente que os possuiria a um mais alto grau e que lhe seria superior. Item 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois poder-se-ia conceber sempre um ser, possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são suscetíveis nem de argumentação, nem de diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus não seria perfeito. Se tirasse a menor parcela de um só de seus atributos, não seria mais Deus, já que poderia existir um ente mais perfeito. Então, meu caro ouvinte, alguns atributos de Deus que permite-nos conceber, dentro da limitação da nossa inteligência, o que ele possa ser. Vamos continuar abordando o capítulo Pai Nosso já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao livro Nas Pegadas do Mestre, hoje estudando o capítulo Pai Nosso. É a revelação do Cristo que preenche o vazio das nossas intimidades, do nosso coração, da falta de sentido para viver, porque Deus, como Pai, nos deu a vida e toda a oportunidade de alcançarmos a sua herança de amor, por justa e condição natural do esforço que cada um de nós deve realizar. Estávamos estudando os atributos de Deus e falamos da sua suprema inteligência, do seu poder, do seu amor. Mas Deus também é único, meu caro ouvinte. A unidade de Deus é a consequência do infinito absoluto das perfeições.
Então não podemos dizer que Deus é o infinito, mas que Ele é infinito nas suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, teria para toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim confundido em suas identidades, não seria em realidade senão apenas um Deus. Se eles tivessem cada qual atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não haveria entre eles igualdade perfeita, já que nenhum nem outro teria a soberana autoridade. É por isso que Deus também é único, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo continua: os reis regem vassalos, os senhores dominam escravos, os generais comandam soldados. Escravos, vassalos e soldados são indivíduos passivos, sem vontade própria, dos quais se exige obediência cega. Tal condição, gerando a subserviência e o servilismo, degrada e avilta os caracteres. O pai dirige e orienta os filhos, criados à sua imagem e semelhança, como seres livres, apelando para as suas faculdades espirituais. Escravos, vassalos e soldados são explorados e escorchados pelos seus dominadores. Escorchado, meu caro ouvinte, é sinônimo também de explorados. Os filhos são queridos pelos pais, e a sua felicidade tudo sacrifica. Então é aquele sacrifício que os pais realizam pensando no semelhante, pensando nos seus filhos. O pai que ama os seus filhos é capaz de doar a própria vida em favor deles e deixa de usufruir da sua vontade, do seu gosto, das suas direitos e oportunidades para sacrificar-se em favor dos filhos. Então não é um sacrifício egoísta que visa reputação, que visa testemunho ou apresentação pessoal, mas pelo bem de alguém. Para escravos e vassalos e soldados, não existe liberdade, nem direitos, somente deveres. O melhor escravo é o mais servil, o melhor vassalo é o mais submisso, o melhor soldado é o mais passivo. Aos filhos, o pai concede todos os direitos, o uso do seu nome, a herança dos seus bens. O rei e o senhor têm seus favoritos, aos quais concedem privilégios. Para os pais, não há filhos proscritos. Amam a todos com igualdade. Ao enfermo da alma ou do corpo se voltam suas preferências, porque o coração lhes diz que é esse o mais dependente da sua misericórdia. Escravos, soldados e vassalos são castigados severa e abruptamente quando se insurgem contra o despotismo ou quando transgridem ordens recebidas. A punição lhes é infligida a fim de os acobardar, para que jamais se subelevem ou deixem de obedecer. O pai nunca pune os filhos que erram, corrige-os, perdoando sempre. Do punir ao corrigir, medeia um abismo. Quem pune humilha para submeter, quem corrige aperfeiçoa para libertar. Isso é muito importante, meu caro ouvinte. Deus não condena, Deus não é vingativo, Deus não pune. Tudo que nós passamos por adversidades e desafios são recursos pedagógicos da correção do pai que ama o seu filho e quer o melhor para ele. Talvez nós não entendamos de imediato a adversidade, a enfermidade, os disparates que vivemos, as contrariedades, aquela expectativa não aguardada. Mas é porque Deus está caprichando algo muito melhor para cada um de nós, meu caro ouvinte.
vamos desenvolver a paciência e a fé. Os reis e os senhores são temidos. Só os pais são amados. Escravos, vassalos e soldados obedecem a fórmulas especiais, vazadas nos moldes da bajulação e da sabugice. Sabugice, meu caro ouvinte, é subserviência, é obediência cega. Quando fazem suas súplicas e petições. Os filhos usam para com os pais linguagem simples e familiar, como se vê na oração dominical. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade não há justiça. Sem fraternidade não há misericórdia. Da ideia de Deus, como Rei e como Senhor, se origina a vassalagem e a hipocrisia, ou então a revolta e a descrença. Eu vejo como é importante nós termos essa concepção de Deus como Pai, como Pedro de Camargo vem ressaltando desde o início. Há uma diferença muito grande entre o Pai Celestial, assim ser considerado e considerando-nos como seus filhos, do que considerá-lo como Rei ou como um Senhor que devemos obedecer cegamente. Onde, na atualidade, o credo se sustenta, à luz da razão e da lógica, os atributos de Deus como Pai da humanidade. Com esse está o espírito do cristianismo. Então Pedro de Camargo está deixando bem claro que Deus não é esse ser de rigor, de perseguição, de condenação, de ameaça, de ideia de eternidade de penas num local criado e inventado pelos homens, tais como seja o inferno, ou a invenção do ser cuja atribuição de todo o mal é relegada como sendo o demônio. Então um pai jamais criaria uma região e jamais estabeleceria a imperfeição da criação de um ser que fosse responsável por um mal que nos constrangesse e nos tirasse a sua herança e o seu amor. Então, onde houver a concepção de Deus como Pai, aí estará o espírito do cristianismo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Esse local íntimo que nós devemos buscar, meu caro ouvinte, aqui simbolizado pelo nosso recinto mais qualificado, o nosso quarto, para fechar sua porta, também pode ser entendido
quando nós ouvimos a voz do próprio coração e conversamos com o Pai Celestial. Podemos pedir força, podemos pedir o seu amor, podemos pedir a sua luz e, conversando com Ele, nos sentirmos assim, cada vez mais encorajados para buscar o sentido de viver, de aprender a servir e amar, hoje e sempre, com as diretrizes apontadas pelo seu filho mais velho, o nosso irmão mais velho, que é Jesus em nossas vidas, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.